Descubra os mistérios por trás de Judas, o vilão ou herói da Bíblia. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e prepare-se para desvendar quem foi Judas. Será ele um traidor por 30 moedas ou uma peça essencial no plano divino? Acompanhe essa história cheia de verdades e mentiras, mostrando que nem tudo é o que parece. Parte 1. Judas Iscariotes, também conhecido como Judas Tadeu, teve sua origem na cidade de Queriote, na Judéia. Sua história é envolta em mistérios e controvérsias, sendo descrito nos evangelhos como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Sua origem e contexto histórico remontam a um período turbulento da história de Israel, marcado pela ocupação romana e por intensas disputas políticas e religiosas. A compreensão de quem foi Judas passa necessariamente por uma análise profunda desse cenário complexo e multifacetado. Parte 2. Judas Iscariotes é conhecido nos evangelhos canônicos como aquele que traiu Jesus, entregando-o aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Sua ação é frequentemente interpretada como um ato de traição e deslealdade, que resultou na crucificação de Cristo. No entanto, há debates e teorias que sugerem uma compreensão mais complexa do papel de Judas nesse evento crucial da narrativa cristã. Alguns estudiosos argumentam que Judas pode ter agido sob influência divina, cumprindo um papel predestinado para o cumprimento das profecias messiânicas. Outras interpretações destacam a possibilidade de motivos pessoais ou políticos por trás da ação de Judas, questionando se sua traição foi realmente um ato vilão ou parte de um plano maior e mais profundo. Parte 3. A traição de Judas é um dos eventos mais controversos e intrigantes da Bíblia. Os motivos que levaram Judas a trair Jesus continuam sendo objeto de debate entre estudiosos e teólogos. Alguns argumentam que Judas agiu por ganância, buscando as 30 moedas de prata oferecidas pelos líderes religiosos. Outros sugerem que sua ação foi motivada por desilusão ou incompreensão em relação às expectativas messiânicas. A complexidade psicológica por trás da traição de Judas revela aspectos sombrios da natureza humana, como a fragilidade, a ambição desmedida e a falta de fé. Além disso, os desdobramentos dessa traição tiveram um impacto profundo na narrativa bíblica, culminando na crucificação de Jesus e no início da Páscoa cristã. Parte 4. Ao longo da história, a figura de Judas Iscariotes foi interpretada de diversas maneiras, refletindo as mudanças culturais, sociais e teológicas de cada época. Em alguns momentos, Judas foi retratado como um traidor vil e sem escrúpulos, cuja ação desencadeou a morte de Jesus. Essa visão negativa de Judas prevaleceu por séculos, influenciando a iconografia cristã e a narrativa popular. No entanto, em outros contextos, especialmente em correntes teológicas mais recentes, surgiram interpretações mais complexas e compassivas sobre Judas. Algumas correntes argumentam que Judas pode ter sido motivado por um desejo sincero de acelerar o cumprimento do plano divino, ou que sua traição foi parte de um plano maior e misterioso. Essas diferentes perspectivas revelam não apenas a ambiguidade da figura de Judas, mas também as múltiplas formas como a fé e a interpretação das Escrituras podem ser moldadas ao longo do tempo. Parte 5. Judas Iscariotes também é mencionado em textos apócrifos, que são escritos não incluídos no cânone bíblico oficial. Esses textos oferecem uma visão alternativa da figura de Judas e de sua relação com Jesus. Alguns apócrifos retratam Judas como um discípulo mais próximo de Jesus, encarregado de cumprir uma missão secreta e crucial para a salvação da humanidade. Essas narrativas apresentam uma perspectiva diferente sobre a traição de Judas, sugerindo motivos mais complexos e divinos por trás de suas ações. Além disso, a representação artística de Judas ao longo dos séculos reflete essas diferentes interpretações,
revelando a riqueza simbólica e a ambiguidade em torno dessa figura enigmática. Parte 6. O arrependimento de Judas e suas consequências após trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi tomado por profundo remorso e arrependimento, segundo relatos bíblicos. Ele devolveu o dinheiro aos líderes religiosos e declarou: pequei traindo sangue inocente. Atormentado pela culpa, Judas buscou redenção, mas seu gesto não foi o suficiente para conter as consequências de sua traição desesperada. Ele acabou tirando a própria vida, enforcando-se em um campo adquirido com o dinheiro da traição. A história do arrependimento de Judas levanta questões complexas sobre perdão, redenção e os limites da ação humana diante do divino. Sua morte trágica simboliza as profundezas da culpa e do desespero que podem consumir aqueles que traem seus princípios mais sagrados. Parte 7. Judas como parte do plano divino, uma perspectiva diferente à figura de Judas Iscariotes, muitas vezes vista como um traidor e vilão, pode ser reinterpretada sob a ótica de fazer parte de um plano divino mais amplo e complexo. Em vez de simplesmente condenar Judas por sua traição, alguns teólogos argumentam que sua ação foi essencial para o cumprimento das profecias messiânicas e para a redenção da humanidade. Nessa perspectiva, Judas desempenha o papel de catalisador, sendo necessário para que a história da salvação se desenrole conforme o plano divino estabelecido. Sua traição não seria um ato de maldade pura, mas sim uma peça fundamental no quebra-cabeça da redenção universal. Essa visão desafia as interpretações tradicionais sobre Judas e convida os fiéis a considerarem sua história sob uma luz diferente, marcada pela complexidade e pelos mistérios do plano divino. Parte 8. A simbologia por trás da figura de Judas vai além de sua traição em diversas interpretações artísticas e teológicas. Judas é frequentemente associado a símbolos e metáforas complexas. Sua figura é vista como representante do mal, da traição e da fragilidade humana, mas também como parte essencial de um plano divino maior. A imagem de Judas enforcado tornou-se um ícone poderoso, evocando temas como arrependimento, redenção e os limites da misericórdia divina. Além disso, em algumas correntes esotéricas e gnósticas, Judas é visto como detentor de conhecimentos secretos e mensageiro da luz, desafiando assim a narrativa tradicional de sua vilania. Essa multiplicidade de significados atribuídos a Judas revela a profundidade simbólica de sua figura e convida à reflexão sobre as dualidades presentes na condição humana. Parte 9. O legado de Judas Iscariotes transcende os limites da narrativa bíblica e se faz presente em diversas manifestações culturais e teológicas ao longo dos séculos. A figura de Judas inspirou inúmeras obras de arte, literatura, música e cinema, tornando-se um símbolo complexo e multifacetado. E na cultura popular, Judas é frequentemente retratado como o arquétipo do traidor, o vilão que desempenha um papel crucial na história da paixão de Cristo. Sua imagem sombria e enigmática ressoa em diferentes contextos artísticos e sociais, desafiando as noções convencionais de bem e mal. Além disso, na teologia contemporânea, Judas continua sendo objeto de reflexões profundas sobre temas como livre-arbítrio, predestinação e redenção. Sua traição permanece como um enigma teológico e moral, convidando os fiéis a uma reflexão constante sobre os mistérios da fé e da natureza humana. Parte 10. Judas Iscariotes, desvendando os mistérios do nome. O nome Judas Iscariotes carrega consigo uma carga simbólica e histórica que vai além da figura bíblica que conhecemos. O nome Judas tem origem no hebraico Yehudá, que significa louvor a Deus. Já o sobrenome Iscariotes tem sido alvo de debate entre estudiosos, com diversas teorias tentando explicar sua origem. Alguns sugerem que o termo está relacionado à cidade de Queriote,
de onde Judas pode ter vindo. Outros apontam para uma possível ligação com a palavra sicário, que se refere a um tipo de assassino contratado na época romana. A combinação desses elementos, Judas associado ao louvor a Deus e Iscariotes, envolto em mistérios e interpretações diversas, confere ao nome uma aura de ambiguidade e complexidade. Ao desvendar os significados por trás do nome de Judas Iscariotes, somos convidados a mergulhar mais fundo nas camadas de simbolismo e história que permeiam essa figura enigmática da narrativa bíblica. Gostou desse mergulho na história de Judas? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Espero que tenha gostado dessa jornada por quem foi Judas. Fique ligado para mais conteúdos bíblicos aqui no canal. Até a próxima!